Pronto, podemos começar já 9h30. Vamos começar, né, professor Christian Vamos lá. Lindenberg? Bom dia a todos, bom dia a todas e todos. Estamos no segundo dia do nosso evento, que é o nosso primeiro encontro de pesquisa em filosofia e educação, do nosso grupo de pesquisa, né? Ontem nós tivemos a presença do professor Antônio Wadson, com a crise dos fundamentos éticos em tempos de pandemia, uma perspectiva educativa filosófica. E hoje, à tarde, nós tivemos a apresentação dos nossos doutores e doutorandas, e hoje nós temos a grata presença, a honra de receber o professor Christian Lindenberg, que vai fazer uma palestra sobre formação docente em filosofia e o novo ensino médio, breves considerações. O professor Christian Lindenberg, ele é professor da Universidade Federal de Sergipe, ele é graduado em filosofia, tem mestrado em educação pela Universidade também de Sergipe, da Federal, doutor em educação com ênfase em filosofia e história da educação pela Universidade Estadual de Campinas, e também realizou pós-doutorado na mesma instituição. Atualmente é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, é integrante do mestrado profissional em Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, junto com o professor Junot, né, professor Lindenberg, e do programa de pós-graduação em Filosofia da própria universidade onde trabalha, né, na Universidade Federal de Sergipe. Ele também é avaliador do SINAPS, INEP, e coordena o projeto institucional daquele programa Residência Pedagógica. É membro do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, da ANPOF, e do Grupo de Ética e Filosofia Política da Universidade Federal de Sergipe. É membro do Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação e sócio da Associação Latino-Americana de Filosofia da Educação. Desenvolve pesquisas na área de ensino da filosofia, filosofia da educação e ética e filosofia política. E hoje a fala dele vai ser sobre a formação do professor de filosofia. É muito bom recebê-lo, professor, para a gente com esse bate-papo, nesse segundo dia de evento. Seja bem-vindo, né, se sinta acolhido neste momento. E antes de passar a palavra para o senhor, eu gostaria apenas de ressaltar que nós estamos num momento de pandemia, e por isso que nós estamos com um evento online, como todos sabem. No momento, temos mais de 115 mil mortos, né, no Brasil. Então, eu, pessoalmente, preciso começar essa fala lamentando tantas mortes, né? A gente não precisava disso tudo. Se tivéssemos um governo que se preocupasse com a saúde e também com a educação. Então, fazendo esse meu protesto inicial, eu passo a fala, professor, fique à vontade, conforme a gente combinou, o senhor vai ter aquele tempo de 40, 50 minutos, e a gente está aqui para ajudar na mediação do evento. Um bom dia e um bom trabalho para todos nós. Boa palestra, professor. Bom dia, Elizabeth, professora Elizabeth. Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder estar compartilhando com vocês, né, algumas ideias, né, fruto muito delas, né, de pesquisas que a gente tem realizado nos últimos anos, principalmente no que se refere à formação do professor de filosofia, e ainda mais no atual contexto das reformas educacionais que ainda estão em curso, né? Antes, contudo, né, de entrar na minha exposição, quero agradecer o convite, né, também estender o agradecimento ao professor Walter Matias, aí da UFAL, ao professor Anderson Menezes, também aí da UFAL, ao professor Junot, né, que participa, né, do programa de educação aí da UFAL, mas tem como universidade de origem a Federal de Pernambuco, o departamento da Federal de Pernambuco, como você bem citou, né, e também registrar a satisfação, né, eu já vi aqui nos comentários,
né, da presença do professor Silvio Gamboa, né, que eu tive a satisfação, né, de ter sido aluno dele praticamente durante um ano, né, quando eu estava lá no doutorado, já que eu fiz parte do grupo Paideia, né, quando ele estava lá, né. Então, o professor Silvio é uma pessoa que eu guardo, tenho boas lembranças, né, na minha vida, não só acadêmica, mas principalmente na vida afetiva, na vida das relações sociais que nós construímos no decorrer da nossa existência. Né? Os quatro, viu, professor Christian? Ah, Só para. É que os quatro são professores do PPGE. sim, E os sim, sim. quatro fazem parte do nosso grupo de pesquisa que está também proporcionando esse evento. E eu não falei nenhum nome de nenhum deles, então agradeço pelo senhor ter lembrado. Então, o Não, nome não, desses imagina. quatro pilares. Fique à vontade. E também estendo o meu agradecimento à equipe técnica, né, né, ao Darlan, à Isa, ao William, as pessoas que entre o convite e esse dia de hoje conseguiram nos auxiliar da melhor forma possível para que esse encontro pudesse, de fato, ser efetivado. Né? Então, indo direto ao assunto, eu preparei uma exposição e, bom, ela está dividida em em três etapas, para ser mais exato. Né? Na primeira etapa, eu vou dar pinceladas do que eu identifico como novo ensino médio, né? Que é um tema que tem gerado vários debates, né, a nível da universidade, mas principalmente a educação básica, desde 2017, né, com a Lei 13.415. No segundo momento da minha exposição, também vou, de forma muito rápida, né, tocar na BNC Formação Docente, né, que é a legislação que em pese, né, seja objeto de críticas, né, de várias entidades acadêmicas, né, como a Anfop, a Amped, né, mas ela está em vigor, né, desde dezembro de 2019, do ano passado. E o terceiro e último momento da minha exposição é tentar extrair elementos do contexto, né, político e social que o país passa no momento, né, e tentar fazer relações, né, desse contexto para entendermos onde essa legislação ou onde essas reformas, né, estão inseridas, né? Porque por mais que a letra fria, né, do direito, né, dos artigos, né, dos parágrafos, etc, 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 né, traga um significado, mas no meu modo de ver, essa legislação precisa ser compreendida diante de um contexto. Né, e essa parte eu vou deixar por último. Né, embora do ponto de vista metodológico não seja tão aconselhável fazer análise contextual por último. Né, geralmente recomenda-se fazer por primeiro. Né? Então, minha exposição está dividida nessas três etapas. Né? Eu vou passar aqui os slides, né? Eu organizei em slides, porque como tem leis, né, tem artigos, então, assim, eu vou comentar cada um deles, né, da forma mais breve possível, até para poder escutar os colegas que estão participando do encontro, né, porque eu não tenho a capacidade de memorizar todas as leis e todos os artigos, né, então eu organizei essa apresentação muito pensando nisso, né, para que as pessoas visualizem, né, e certamente também não é a realidade aí de Alagoas, mas pelo menos aqui em Sergipe, né, eu tenho percebido muita pouca informação por parte dos professores de educação básica, né, e também pelos meus colegas de universidade, né. Se faz o discurso político geral, né, que a reforma foi no âmbito de um golpe, né, em 2017, um presidente ilegítimo, etc. e tal, mas quando se vai debater mesmo o que está na letra da lei, né, eu tenho observado isso aqui na minha realidade, né, que é a realidade de Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe, né, o pouco conhecimento. Né. Então, indo para os slides, né, primeiro eu vou identificar o que é o novo ensino médio, porque geralmente atribui o novo ensino médio ou a BNCC ou a Lei 13.415, e no meu entendimento, né, ela engloba um conjunto de alterações nessa legislação educacional, na atual legislação educacional, que engloba, além da Lei 13.415, que é a lei que regulamenta a escola em tempo integral, é bom deixar isso frisado, né,
Tem as diretrizes curriculares para o ensino médio profissionalizante, né, que pela primeira vez na história do país, as diretrizes para o ensino médio propedêutico e para o ensino profissionalizante foram registradas em um único documento. Né? Antes, o que se tinha era 2 documentos, um para cada área. Né? E essas diretrizes, na prática, regulamentam a BNCC, né, do ensino médio. O 4º documento é a Política Nacional de Avaliação, que está sendo alterada. Né? O Enem já está, né, acontece já em 2 dias separados, né? E a perspectiva é que em um dia fique com conteúdo da BNCC e no segundo dia englobe os elementos do itinerário formativo. E o 5º e último elemento, que já está em discussão, né, já tem um edital nacional, inclusive, né, que é o Plano Nacional do Livro Didático, né, que também está todo direcionado e condicionado às 3 primeiras leis, né, que aparecem aí nesse slide. Né. No caso da exposição de hoje, até por conta do tempo, né, eu vou me ater apenas às 3 primeiras, né, a Lei 3.415, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e a BNCC Ensino Médio. Né. Então, a Lei 13.415, né, como eu disse, ela regulamenta a educação em tempo integral, né, e é um dispositivo legal, né, que tem validade durante 10 anos, já que é uma política de fomento. Né. Então, a exemplo do que está acontecendo hoje com o Fundeb, por exemplo, né, daqui a 7 anos, 6, 7 anos, essa lei precisará passar por novas alterações. Né, e ela tem o problema que ela não atinge todas as escolas. Né. Essa política de fomento não atinge todas as escolas. Então, já no seu nascedouro, né, é uma legislação excludente, digamos assim, no que se refere ao fomento, à educação em tempo integral. Mas o que eu quero destacar dessa lei é que ela fala da Base Nacional Comum Curricular, no seu artigo 3º. Né, e como todo mundo sabe, né, estabelece 4 grandes áreas do conhecimento. Né, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Né. Nesse mesmo artigo, está inserido o tema do ensino da filosofia. É bom registrar, Elizabeth, está sempre lembrando isso, né? Porque às vezes a gente não valoriza o nosso próprio potencial mobilizador. Né? Mesmo sendo estudos e práticas, o ensino da filosofia não constava na medida provisória inicial. Né? Isso foi fruto de pressão da ANPOF, né, dos professores, das universidades, né, principalmente dos cursos de filosofia, né, que fez com que a filosofia entrasse num relatório, né, final, né, da medida provisória e fosse aprovado como estudos e práticas. Né. Isso é uma conquista? Se compararmos a medida provisória original, isso é uma conquista, porque, repito, na medida provisória não citava nada de filosofia. Mas se compararmos com o caráter obrigatório da filosofia, como tínhamos, né, até então, a partir da lei de 2008, isso é uma derrota. Né? Então, assim, né, até porque a noção de estudos e práticas é uma relação muito que requer muita atenção, muita clareza do que significa isso, e me parece que nem o Ministério da Educação tem, né, noção desse sentido. Né? E isso se estende à arte, à educação física e à sociologia. Né? O ensino da língua portuguesa e matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, né? Isso, né, vocês, né, certamente têm professores aqui da educação básica, né, e estão acompanhando mais de perto essas mudanças. Né? Essa lei também instituiu os itinerários formativos, né, que além dos 4 já mencionados, e que compõem a BNCC, né, tem a formação técnica e profissional. Né, o diagnóstico que foi feito na época é que o Brasil não preparava os jovens para o mercado de trabalho. Né, então o ensino médio, né, era muito insuficiente nessa perspectiva. Então, os defensores da lei, na época, né, dessa proposta, diziam isso: não, vamos formar logo a educação para o trabalho, né, porque o jovem pode não querer entrar no ensino superior, né, e já precisa ter uma profissão. Né. Não é à toa que o fugitivo do ex-ministro da Educação chegou a dizer que o jovem não era, que o Brasil tem um fetiche por universidade, né, e ele podia não querer entrar na universidade. Né.
Inclusive, chegou que o aluno, pós o ensino médio, ele poderia ganhar dinheiro virando youtuber, né? Ou seja, não era necessário entrar na universidade. Né? Então, muito nessa leitura, né? As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, também vou pincelar alguns elementos, né, para discussão em curso, né? Como eu disse, né, ela garante o desenvolvimento das competências gerais específicas da BNCC, né? Então é bom ter claro isso, as diretrizes regulamentam a BNCC, os pontos falhos, digamos assim, da BNCC, as lacunas da BNCC, e aí algo que vai interferir diretamente, no meu modo de ver, na formação dos professores, na prática docente. Né? Adotar metodologias de ensino e de avaliação de aprendizagem que potencializem o desenvolvimento das competências e habilidades expressas na BNCC e estimulem o protagonismo dos estudantes. Né? Então, a expressão habilidades e competências, né, deverá não só servir como instrumento para as metodologias de ensino, mas também aferir, através das avaliações de aprendizagem, tudo aquilo que o professor desenvolver, né, ser o objeto de aferição, melhor dizendo, né, e estimule o protagonismo juvenil, né, protagonismo dos estudantes. Né. Eu só me pergunto de vez em quando se constituir grêmios estudantis na lógica do governo federal, principalmente do atual, significa valorizar e estimular o protagonismo juvenil, né, o protagonismo dos estudantes, né, tendo em vista o que ele tem feito, né, as declarações que ele tem feito ultimamente, né, quando alguém pergunta se, né, faz perguntas indesejáveis a ele. Né. Então, a questão da regulamentação ainda, né, da BNCC, a formação geral básica é composta por competências e habilidades previstas na BNCC e articuladas como um todo indissociável, enriquecidas pelo contexto histórico, etc, etc. O que chama atenção, e isso me parece que também vai interferir na formação dos professores de filosofia, né, e aí também eu estendo para as outras áreas, né, mas eu falo filosofia porque, né, é o tema central, digamos assim, que guia a minha exposição, que orienta a minha exposição. O currículo para a área de conhecimento deve ser organizado e planejado dentro das áreas de forma inter e transdisciplinar. Né? Hoje, né, quem trabalha com formação de professores, né, por mais que haja uma disposição de tratar esses temas, mas nós sabemos que a formação nas universidades, nos cursos de licenciatura, deixam muito a desejar nessas relações inter e transdisciplinar, muitas vezes provocadas não pelos departamentos de filosofia ou pelos professores, né, que são responsáveis pela formação de professores, né, que é a área do ensino de filosofia, né, que isso varia também de universidade para universidade, mas porque muitos dos nossos colegas de departamento não têm essa perspectiva, né, de trabalhar de forma inter e transdisciplinar, e isso, né, impacta na formação, né, dos atuais licenciados, né, ou licenciandos, e deverá sofrer mudanças de agora em diante. Né? A compreensão de que o ensino médio, né, é a etapa final da educação básica, né, isso só reforça muitas coisas já ditas no passado, mas o que me interessa aqui é a regulamentação do ensino à distância. Né? E já já vocês vão entender por que eu faço esse destaque. Né? As atividades realizadas à distância podem contemplar até 20% da carga horária, né, para o ensino regular diurno. No caso do ensino regular noturno, até 30%. E no caso da educação de jovens e adultos, noturno, até 80%. Eu não trago essa informação aqui, mas, assim, quem trabalha com a educação de jovens e adultos, né, tem feito essa crítica. Praticamente vai ter um esvaziamento, né, da educação de jovens e adultos, ou haverá uma migração, né, do modelo presencial, né, noturno, presencial noturno, já que muitos jovens, quem frequenta, né, quem estuda através da modalidade de jovens e adultos, dessa forma de estudo, né, estuda geralmente à noite. Né, então, vai migrar de aulas presenciais para praticamente aulas à distância, em torno de 80%, segundo a legislação, até 80%. Né. Então, é a simulação, né, que eu fiz, né, mas esse número várias outras pessoas já fizeram também, mas só para a gente ter dimensão. E comparar, por exemplo, como o itinerário formativo, né, em bons aspectos, né, pode ser realizado quase que integralmente à distância. Né.
abrindo um mercado educacional. Né? E o terceiro e último aspecto dessa primeira etapa da minha exposição é a BNCC. Né? As suas finalidades: consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, preparação básica para o trabalho e a cidadania, né? Isso reforça o que tem na Constituição, inclusive, aprimorar o educando como pessoa humana e compreender os fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos. Esse tema de consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, eu fico me perguntando, né, no caso da filosofia, né, do ensino da filosofia. Nós não temos filosofia de forma obrigatória nas escolas públicas e particulares do país. Então, como é que você vai reforçar algo que não foi visto no ensino fundamental? Acho que, inclusive, vai numa campanha, né, do Prampof, né, para o nosso GT, encampar algo nesse sentido, né, de inserir filosofia no fundamental. Nosso GT da Ampof, né, que é o Filosofar e Ensinar a Filosofar. Mas, assim, o que eu quero destacar também da BNCC, né, de forma breve, obviamente, né, que essa nova estrutura do ensino médio, além de ratificar e organizar a organização por áreas do conhecimento, prevê a oferta de variados itinerários formativos. E aí a palavra mágica parece doce na boca de algumas pessoas. Ela adota a flexibilidade como princípio de organização curricular, o que permite a construção de currículos e propostas pedagógicas que atendam mais adequadamente às especificidades locais e à multiplicidade de interesses dos estudantes. O meu receio, né, nessa tal da flexibilidade, chega a tal ponto que ela pode ser tão ampla e restrita, digamos assim, e não garantir nada para os estudantes. Né? Por mais que a BNCC, né, a legislação imponha, né, que cada escola deve ofertar pelo menos um itinerário formativo. Mas, assim, praticamente a metade das cidades do país não tem escola de ensino médio. Né? Praticamente, né, e aí varia de disciplina para disciplina, mas nem todas as áreas, né, isso eu trago o dado, né, a gente vai ver isso mais adiante, mas há um déficit de professores, né, com formação específica, né, nas disciplinas, né, ou nas áreas do conhecimento, enfim. Né? Então, como é que você vai ampliar, né, você vai ofertar para os alunos um leque, né, grande, digamos assim, de itinerários formativos, né? Então, vai ter um no máximo, né? Aqui em Sergipe, eu não sei como é que está em Alagoas ou em Pernambuco, mas aqui em Sergipe a Secretaria da Educação tem prometido pelo menos 2 itinerários formativos por escola. Né? Mas, porque aqui também toda cidade tem escola de ensino médio. Né? Tem esse detalhe também, mas não é a realidade do país. Então aqui as competências, né, a organização, melhor dizendo, né, do arranjo curricular do ensino médio, né, a BNCC, né, como vocês estão vendo aí, isso é um quadro que está na própria legislação. Né? As 4 grandes áreas do conhecimento e o itinerário formativo, que, além de reforçar as 4 grandes áreas, adiciona, como eu disse, a formação técnica e profissional. Né? E aqui outro quadro, esse resumido, das competências e habilidades de cada área do conhecimento. Né? No caso das ciências humanas e sociais aplicadas, nós temos 6 competências. Né? Se considerarmos a filosofia, né, contendo 5 grandes áreas, né, a ética, a filosofia política, a metafísica, a epistemologia, a lógica e a estética, né, estética, lógica, praticamente estão fora, né, dessas competências. Elas não são contempladas nessas 6 competências. No caso da ética e filosofia política, ela é bastante contemplada, né, e é um pouco de conteúdos de epistemologia e muito pouco de metafísica. Né? Então, assim, né, o que eu tenho dito, né, há um rebaixamento muito grande, né, de conteúdos filosóficos, né, nessa nova configuração dada ao ensino médio brasileiro. Né? Isso significa que a filosofia, né, vai deixar de ser ensinada? Né? O que eu tenho observado é que, né, eu estou fazendo ainda o levantamento, né, não está finalizado, mas o que eu tenho observado é que muitos estados ainda manterão a estrutura disciplinar, né, dentro das áreas de conhecimento. Né? E isso vai variando de estado para estado, obviamente, mas essa estrutura disciplinar
vai organizar essas áreas do conhecimento, né? E eu tenho observado também, né, nesse primeiro levantamento, né, que ainda não é final, repito, né, que a carga horária do ensino de filosofia, que já era pequena, reduziu, né? O que é comum hoje no Brasil, né, é você ter uma hora aula de filosofia, né, por ano, né? Então, uma hora aula no primeiro ano, no ensino médio, no segundo e no terceiro, né? Com essa nova legislação, a impressão que eu estou tendo, a partir desse primeiro levantamento, é que essa carga horária está sendo reduzida. Aqui em Sergipe aumentou, né? Saiu de 3 horas, né, ao longo do ensino médio inteiro para 4 horas semanais. Mas, assim, não tem sido a realidade também do país inteiro. Indo para a segunda parte da minha exposição, né, a BNC Formação. Né? Eu peço desculpas que eu estou sendo um pouco rápido, né, porque eu quero, né, falar de tudo que eu organizei. Então, a Base Nacional Comum para a Formação Docente, como eu disse, ela foi aprovada em novembro pelo Conselho Nacional da Educação e homologada em dezembro, né, pelo Ministério da Educação. Né? Ou seja, ela está em vigor. Né? Para quem não fez a reforma, né, com base naquela legislação de 2015, né, a resolução número 2 do CNE de 2015, né, terá 2 anos para fazer as adaptações, já de acordo com essa nova base. Né. Para quem fez as alterações, né, no currículo, no PPC do curso, com base na resolução do CNE de 2015, esse prazo será de 3 anos. Mas o dado concreto é que essa BNC, Formação Docente, né, foi aprovada, né, infelizmente foi aprovada, homologada, e está em prática. Né? O objetivo central dela, né, é adaptar os preceitos contidos da BNCC na formação inicial dos professores. Lembrando que esse documento também serve, né, para estabelece normas para a educação continuada, a formação continuada dos professores, não só a formação inicial, mas eu vou, por questões óbvias, né, destacar aspectos da formação inicial. No seu terceiro artigo, né, diz que, com base nos mesmos princípios das competências gerais da BNCC, é requerido do licenciando o desenvolvimento de correspondentes competências gerais. Né? Então, os cursos de licenciatura, a partir de então, né, deverão organizar os seus currículos, né, de acordo com a BNCC, né, então aquelas 4 grandes áreas, né, os itinerários formativos, as diretrizes curriculares nacionais, no que se refere às metodologias de ensino e às possibilidades, né, existentes de recursos didáticos, né, e no caso das ciências humanas, sociais e aplicadas, que a filosofia tem mais vínculo, digamos assim, né, as habilidades e competências, né, contidas lá. Né. Então, a BNC, formação, estabelece a carga horária, né, de 3.200 horas, né, tendo como referência o projeto curricular do curso, né, o PPC. Né, isso aqui praticamente sofreu quase nenhuma alteração em relação à legislação de 2015. Né. A divisão da carga horária, né, 800 horas, né, de base comum, né, para todas as licenciaturas, que é um pouco como já existe hoje. Aí 1.600 horas para conteúdos específicos das áreas dos componentes e componentes da BNCC, né, e seus respectivos domínios pedagógicos. Pronto, e aqui tem talvez a grande modificação. 800 horas de prática pedagógica, sendo 400 em situação real de trabalho, em ambiente de ensino e aprendizagem. Né? Então, monitoria, atividades de iniciação à docência, estágio, residência pedagógica, né, que hoje é um programa, né, e como a professora Elizabeth bem mencionou, né, eu tenho a oportunidade de coordenar aqui na Universidade Federal do Sergipe, né, e 400 horas distribuídas ao longo do curso entre os conteúdos dos itens anteriores. Né. O que tem de diferente, digamos assim, nessa resolução, além de ter a BNCC como polo, né, mobilizador para a organização do currículo, né, dos PPCs, dos cursos, das licenciaturas, é a questão prática. Né? Então, assim, se hoje nós temos, né,
a legislação vigente, né, que estabelece uma carga horária, né, de práticas, muitas delas relacionadas ao estágio, né, e isso aí varia, né, de universidade para universidade, mas tem laboratórios, né, de ensino de filosofia, né, observatórios de ensino de filosofia, né, etc. e tal, mas dessa vez vai criar uma política nacional, né, um estímulo, digamos assim, nacional, para que essas práticas, né, sejam efetivadas em todos os cursos, e não ser iniciativas, né, digamos assim, dos departamentos de filosofia, né, que trabalham com cursos de formação inicial. Né. Então, eu sei que isso é um tema polêmico, né, porque você acrescenta mais prática, você retira conteúdos propedêuticos, digamos assim, né? Isso vai mexer muito nos departamentos, a organização dos departamentos, de forma na sua organização interna, né? Porque nós sabemos, né, quem trabalha em departamento de filosofia sabe mais ainda, né? Que é o meu caso, por exemplo, né? Os departamentos de filosofia são formados majoritariamente por bacharéis, né? Então tem toda uma cultura de pesquisa, né? E aí eu não estou querendo julgar os bacharéis, mas a cultura de pesquisa é o que predomina, né, nos departamentos de filosofia, né, e as licenciaturas, né, muitas vezes são condicionadas a um nível inferior quando se compara com cursos, com os bacharelados em filosofia. Né. Então isso vai ser um momento de muita tensão, né, nos próximos 2 anos nos departamentos de filosofia, né, que tem curso de licenciatura. Né. Porque, como eu disse, vai modificar a estrutura do curricular dos cursos de licenciatura, né, substancialmente, por conta da inclusão de mais tempo para práticas ou mais tempo para atividades de caráter didático-pedagógico. Né. Eu fiz um levantamento, né, e estou vendo uma forma de divulgar, mas, assim, né, a presença da área de ensino de filosofia nos cursos de licenciatura em filosofia das universidades federais é ínfimo, se compararmos, né, com a carga horária total dos cursos, mesmo tendo uma legislação que fale, né, do estágio, que obrigue a ter o estágio de 420 horas e tenha uma carga horária destinada a práticas. Mesmo com esse esforço, é ínfimo. Né? Bom, vou pular essa parte, né, para ir para a terceira, última parte da minha exposição, porque eu acho que meu tempo já está no finalzinho. Então, contexto da formação docente, né, questões a considerar. E aí, obviamente, assim, no debate a gente pode falar mais sobre essa questão da formação, da BNC, trocar ideias, né? Enfim, o papel de programas como o PIBID, o Residência Pedagógica, né, na formação inicial. Eu não sei agora, mas eu lembro que na primeira versão do Residência Pedagógica teve muita resistência das universidades públicas brasileiras, de forma geral. Né? Então, contexto da formação docente, questões a considerar. Essa é a terceira e última parte da minha exposição. Né? Esse gráfico é o último censo, né, divulgado, né, pelo Ministério da Educação, e traz um dado assustador para alguns, né, mas pelo menos cria um certo espanto, provavelmente em todos. Né. Pela primeira vez na história do país, a maioria dos alunos matriculados em cursos de licenciatura frequenta a modalidade EAD. O que é que significa isso? Né? Eu já procurei pesquisas, não consegui sistematizar as informações, mas há uma certa sensação, né, de que os cursos da modalidade EAD têm um nível de qualidade inferior aos cursos presenciais. Né? Repito, eu não consegui sistematizar ainda essa informação nos cursos de filosofia, né, mas há esse sentimento geral, né, mesmo com a Universidade Aberta do Brasil, né, que, como todo mundo sabe, é vinculada às universidades federais. Né, mesmo com essa experiência das universidades federais na área de formação à distância, né, de licenciandos à distância. Né. Então, isso é um dado, assim, que precisa ser considerado, né, e ainda mais, talvez seja uma das principais consequências
que nós teremos no campo educacional nos próximos anos, né? Que é a inserção cada vez mais de ambientes virtuais de aprendizagem na formação, no ensino, na educação, de forma geral, e no nosso caso específico, na formação de professores, seja ela inicial ou continuada, né? E vocês observem aqui nessa tabela, que é um detalhamento da tabela anterior, que majoritariamente, no ensino privado, nas instituições privadas de ensino, né, os cursos de licenciatura são ofertados à distância, né, praticamente 70%. Né, algo distinto, né, quase que inversamente, a realidade das universidades públicas, né, as federais e as estaduais. Né. No caso do curso de pedagogia das faculdades particulares, né, o número é muito absurdo, né? E eu estou destacando pedagogia por dois aspectos. Primeiro, porque é a maior licenciatura que nós temos no país, que tem o maior número de matriculados, é a pedagogia, né? E segundo, porque é o pedagogo, é a pedagoga que vai trabalhar com a criança nas séries iniciais, né? Na educação infantil e nas séries iniciais, né? Então, se a formação, né, desse profissional é debilitada, na hora que ele estiver em sala de aula, e aí não vai ser culpa desse profissional, mas vai ser culpa responsabilidade principalmente de quem o formou, né, as crianças terão uma educação de uma qualidade difícil, né, e acho que as pesquisas, né, têm apontado para isso, a dificuldade, né, das crianças do Brasil, né, as crianças, os estudantes, eu estou falando, né, chegarem à quinta série, ao ensino médio, com dificuldades para ler, escrever, calcular, enfim. Né. Então isso é a formação, a má formação, né, do profissional. E talvez essa pirâmide, esse dado revele muito, né, sobre isso. Né. Uma outra informação que também merece ser destacada, né, e essa informação é desse ano, né, é o grau de escolaridade dos profissionais, né, que estão hoje em sala de aula. Né. Então, vocês observem que no caso do ensino médio, né, 97% praticamente tem nível superior, mas quando você vai para o ensino infantil, né, 76% apenas tem ensino superior, ou seja, você tem um quarto, né, ainda sem formação de nível superior. No caso do ensino fundamental, né, tanto o fundamental, né, menor e o fundamental maior, né, você tem 87%. Mas a discrepância, né, no que se refere à escolaridade, né, em cada etapa, né, da educação básica. Né, e estou partindo de uma premissa muito generosa, né, que o simples grau de titulação, né, impacta diretamente na educação, né, na formação, ou na educação que é ministrada nas escolas. Né. Não estou nem questionando, por exemplo, como eu fiz no slide anterior, onde essa pessoa fez o curso de graduação. Né. Mas ainda nós temos essa dificuldade no que se refere ao ensino infantil. Né. E no caso do ensino médio, né, essa tabela também foi organizada, digamos assim, né, pelo portal G1, né, como vocês estão vendo aí a fonte, mas com base no último censo do ensino superior. Esse dado, para mim, me preocupa. Vocês estão vendo aqui um maior percentual, um total de 63,3% dos professores do ensino médio são formados, né, são graduados, né, e têm licenciatura na disciplina que ensinam. Por que esse número? Isso varia de disciplina para disciplina. Né? O último dado que eu tenho do caso de filosofia é assustador, mas ele está um pouco defasado, é de 2015, que dizia, na época, né, que de cada 5 professores de filosofia no Brasil, apenas um era formado em filosofia, em licenciatura em filosofia. Mas é um número defasado. Né? Então, por isso que eu não trouxe ele para cá. Mas as disciplinas que têm mais professores com formação específica e lecionam essas disciplinas, né, é português e matemática. Mas é um número baixo. Né?
O que revela que quem ensina, mesmo tendo nível superior, filosofia, sociologia, química, física, enfim, as mais diversas disciplinas, não são profissionais habilitados para ensinar aquela disciplina. Né? Muitas vezes, né, a pessoa, né, eu estou falando aqui no caso profissional, para não ficar em 2 ou 3 escolas, ela opta em ensinar disciplinas afins, né, para poder ficar numa única escola e completar sua carga horária, né, semanal em uma única escola. É legítimo? É legítimo. Agora, isso tem consequências. Né? Isso tem impactos na forma, né, no ensino das respectivas disciplinas. Né? Uma vez eu fiz uma pesquisa aqui em Aracaju, né, em Sergipe, né, e tinha professor de química, advogado, entendeu? De geografia, enfim, o que você imaginar dando aula de filosofia nas escolas estaduais de Sergipe. Eu condeno esses profissionais? Não. Agora eu sei que o ensino de filosofia dos alunos nessas escolas, né, considerando única e exclusivamente a titulação, né, não teve a mesma aprendizagem, a mesma qualidade, digamos assim, do que um aluno teve de um professor de filosofia ensinando filosofia, né? E ainda mais o licenciado em filosofia. Então, é um dado, né, que o Brasil precisa avançar muito, e nós que trabalhamos com formação de professores, né, precisamos ter ciência disso para justamente brigarmos, digamos assim, dentro das universidades, né, no que se refere à oferta de vagas, mas junto às secretarias, né, estaduais e municipais de educação. A questão salarial, né, da valorização do profissional, né, inclusive hoje está previsto a votação do Fundeb, do novo Fundeb, né, para as 16 horas. Né. Então, aqui eu trago esse gráfico, a evolução, né, do piso nacional, né, do magistério, né, que tem uma parte dele composto com recursos do Fundeb. Né. Bom, mas eu trago esse dado, né, para justamente reforçar isso aqui. O rendimento médio, né, de um profissional da educação básica, do professor, e de outras áreas. Né. Essa é a informação do governo, né, até 2018, informação do IBGE, né, e vocês observam a discrepância, né, salarial, né, de uma pessoa nessa curva azul que tem graduação, né, qualquer graduação, e abaixo um professor que é graduado também, mas o salário, o vencimento é bem inferior. Né? Embora tenhamos essa conquista substancial para os professores, que é o estabelecimento do piso. Né? Então, a questão da valorização salarial ela é importante. Né? Não só para o profissional que está em sala de aula, mas também para atrair futuros profissionais para a docência, futuros jovens para a docência. Né? E aí aparecem situações como essa, né, que foi uma matéria de 2018, né, eu guardo ela com muito carinho, até hoje, que é o malabarismo para viver com o salário de magistério hoje no país. Né? Isso, né, quando o professor muitas vezes não se submete, digamos assim, a trabalhar em 2 redes, né, que acontece muito, principalmente no interior. Né? O professor que dá aula trabalha para o município e para o estado. Né? Então, se cada uma tiver 25 horas em aula, em sala de aula, 50 horas por semana em sala de aula, durante 5 dias. Então, traz consequências para a saúde, né, física e mental do profissional, e também para a própria dinâmica das aulas, né, porque terá menos tempo para prepará-las. Né. Aqui em Sergipe, né, eu brinco com os meus colegas que trabalham em filosofia na educação básica, assim, brinco uma forma carinhosa de falar algo triste, digamos. Né. Eles têm 800 provas, 600, 800 provas para corrigir por mês. Imagine. Porque só tem uma aula por semana, então para preencher 25 horas semanais precisa ter 25 turmas. Bota aí 20, 30, 40 alunos em cada turma. Bom, uma chargezinha para quebrar um pouco o gelo, né? Porque às vezes tem essa sensação, né, que nós trabalhamos por amor, né? Por vocação, né? Uma espécie de romantização da profissão docente. Não que nós não tenhamos que ter esse vínculo afetivo com a nossa profissão,
né? Eu sou daqueles que defendem que nós precisamos trabalhar com algo que nos dê prazer, né? Mas, como a Chagezinha diz aí, né, o memes, né? O afeto, o carinho, o amor profissional não paga boleto, né? Então precisa ter a questão da remuneração, né? E isso impacta na satisfação dos professores, né, com a profissão, né? Você tem 5 dados, né, comparando o Brasil e a média da OCDE. Então, todos os dados são inferiores, né? Se pudesse decidir novamente, escolheria a profissão de professor. No Brasil, é menor do que a média da OCDE. As vantagens de ser professor superam claramente as desvantagens? A percepção é que não no Brasil, né, majoritariamente. E é menor do que a OCDE. Escolheria outra profissão? Também escolheria outra profissão. E lamenta ter decidido me tornar professor. Esse é um dado triste, né? No Brasil, é maior, a média, a nota no Brasil é maior do que a nota da OCDE. E a questão da valorização que eu já mencionei nos slides anteriores, né? É menos da metade da média da OCDE. Um outro tema que tem, e agora, mais do que nunca nesse período de pandemia, né, com as aulas remotas, onde muitos professores têm se empenhado ao máximo, né, com a preocupação de garantir o mínimo de contato do aluno com a escola, né, e com conteúdo, né, os conteúdos científicos que é missão da escola propagá-los, né, a questão do que eu vou chamar aqui da uberização da profissão docente, né. Então, teve essa tentativa de experiência na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, governada pelo PSTB, né, Duarte, acho que é Duarte Nogueira o nome do prefeito lá, atual, né? Mas foi barrado pelo Conselho Municipal de Educação, pelos sindicatos, né, dos professores, enfim. Então não adiantou, né? Mas a ideia, né, desse Uber do professor, né, como aparece aqui nesse recorte da matéria, é pagar por aulas avulsas a docentes, sem ligação com o município, sempre que faltarem profissionais na rede municipal de ensino, né? Isso aqui, meus amigos e minhas amigas, com a aprovação da reforma trabalhista e com a ampliação, né, da lei da terceirização, né, para funções fins e não apenas atividades meios, como era até então, né, vai precarizar cada vez mais as relações, os vínculos profissionais, né, do professor, né, no caso os seus vínculos profissionais do professor, né, no caso da reforma trabalhista, por conta do trabalho intermitente, né. Então isso é um problema que a gente precisa encarar de frente, né, de alguma forma passar isso para os nossos alunos, né, porque isso vai impactar na vida profissional deles, né. E aí, assim, a enxurrada de aplicativos, né, cada vez mais acessíveis ao público, né, prometendo o professor, né, digital, procura-se professor para elaborar conteúdos, né, digitais, né. Essa questão mesmo de preparar conteúdos, né, é algo que já existia, né, por conta do ensino à distância, mas está cada vez mais presente nas nossas vidas, né? Que por um lado, né, quando se prepara conteúdos, né, apostilas, livros, etc., digitalizados, eles ficam armazenados em plataformas, né, e aí lembram daqueles 20% da carga horária da BNCC destinado ao ensino à distância, né? Então pensem nessa relação, né? Mas por outro lado também pode abrir um espaço novo de atuação dos professores, para os professores, né? Esse é meu lado otimista da realidade em curso. Mas o meu lado pessimista é o primeiro, né? E, pelo que tem sido visto, meu lado pessimista tem sido mais forte, digamos assim, a realidade tem apontado mais nessa direção, né? Os famosos professores youtubers, né? Foi até objeto de matéria recentemente no Estadão, né?
vocês que têm professores ou têm alunos na educação básica, muito provavelmente seus alunos já viram a aula da professora Débora Ladim, que é professora de História, e do professor Noéslen Borges, que é professor de Português. Que o canal deles, né, tem em torno de 2,5 milhões de inscritos. É muita gente. É mais do que a população de Sergipe, por exemplo. E eles ganham dinheiro dando aula no YouTube, do jeito deles. Acho que vale até a pena, né? Eu estou citando eles dois, mas tem outros. Né? Acho que vale até a pena, né, nós que trabalhamos com essa parte de formação docente, investigar, né? Gastar um pouco do nosso tempo e observar o que é que tem na aula desses profissionais. E agora, em período de pandemia, né, os professores viraram super-heróis, né, professores e professoras. Né? Porque também tem outra situação, né? O professor não trabalha só, né? Ele não apenas trabalha. Né? Tem seus afazeres domésticos. Né? A pandemia desnudou a qualidade da internet brasileira, né? Desnudou o acesso à internet brasileira, né? Que é horrorosa. Né? Nos centros urbanos, talvez esse impacto seja menor, mas existe. Né? Mas vai para cidades do interior. Inclusive, por conta da pandemia, formas antigas de educação têm sido reutilizadas, né? Como a educação pelas televisões, né, pela TV, e também pelo rádio. Né? O rádio e a televisão como instrumento como meios, né, para a transmissão das aulas. E há um outro dado também preocupante, né, e isso aí acho que merece uma discussão mais profunda, né, que eu vi nessa pesquisa, né, que saiu também no Estadão, que é esse dado. É quase inacreditável, mas jovens já consideram o YouTube tão importante quanto o professor. A triste constatação indica que há pessoas acreditando que a educação formal não precisa ser feita por profissionais. Mostra também, mais uma vez, a desvalorização do docente, peça fundamental para o ensino de qualidade. Para tentar compreender como se aprende nos dias de hoje, a Pearson, né, perguntou para pessoas entre 14 e 37 anos o que mais contribuiu para a sua educação, aprendizagem ou desenvolvimento nos últimos 12 meses. Entre os dados gerados, né, 47% escolheram o YouTube. Então, assim, né, é a questão do conhecimento, né? Qual que é o papel da escola? E aí entra uma discussão, né, que a gente pode até desenvolver mais, né, do papel da escola nos dias atuais. Né? E dentro do papel da escola, o professor. Porque a escola moderna, quando ela foi pensada, concebida e materializada, né, foi no sentido de ser o instrumento de propagação, de difusão, né, universal, digamos assim, de acesso a todos, né, não é à toa que a educação virou um direito para todos, né, do conhecimento sistematizado ao longo dos anos, séculos, milênios da humanidade, da história da humanidade. E aos poucos essa escola, né, moderna, essa ideia de escola moderna está sendo, né, não só questionada, né, porque passa por um processo constante de questionamento, né, das mais diversas matrizes ideológicas possíveis, né, mas principalmente está sendo desvalorizada, né, ou substituída por instrumentos virtuais. Isso é uma nova realidade. E chega a tal ponto, por exemplo, como aparece nessa chargezinha, nesse memes, das pessoas acreditarem que a Terra é plana. Né? E não no que ela é esférica, como o professor de geografia, né, ensina nas suas aulas. Estamos chegando a esse ponto. Né? A questão das doenças, né, dos vírus, enfim. Um outro elemento, eu já estou finalizando, meus amigos, né, esse mais conjuntural, né, é que a escola e o professor é o alvo, né, virou um ambiente, né, para uma cruzada ideológica. Que todo mundo aqui sabe. Né,
Alagoas, né, vocês sabem mais do que eu, foi protagonista, né, nesse debate, né, em torno do projeto Escola Sem Partido. Né? Quem é o alvo da crítica desses caras? Né? É o professor. Então o professor hoje convive com isso, convive com medo de ensinar, por exemplo, né, que se você dividir uma laranja em 12 partes, né, é coisa de comunista. Pode ser entendido como coisa de comunista, como aparece nessa chargezinha. Né? Ainda bem que a lei de Alagoas foi derrubada semana passada pelo Supremo, né? Foi considerada inconstitucional. Mas a ideia ficou. A ideia ficou. A questão do homeschooling, né? Mas assim, que a pandemia, né? Embora muitos pais tenham percebido como é difícil ser professor, né? E aí, independentemente da classe social, mas assim, com a ensino à distância, né? Eu tenho defendido isso, né? A prática do homeschooling pode ganhar força no Brasil, com professores dispostos a preparar conteúdos e disponibilizá-los em plataformas e ganhar dinheiro com isso, como nós vimos, né, recentemente na minha apresentação, que nega a escola, né, curiosamente o homeschooling nega a escola, né, como espaço, né, de sociabilização, de difusão do conhecimento, etc, etc. Um outro aspecto também, assim, que tem como alvo o professor, né, é as escolas cívico-militares, né, que é um projeto do governo, inclusive, né, o atual ministro da Educação teve a capacidade, né, de transferir 55 milhões previstos para o orçamento do MEC para o ano que vem para o Ministério da Defesa, justamente para implantar e ampliar as escolas cívico-militares, né, onde a gestão, né, como vocês sabem, é exercida, a administração das escolas é exercida por militares da reserva, né, e que muitas vezes, né, o que está em jogo não é o conteúdo, né, a aprendizagem, mas a forma como as crianças e os jovens se vestem. Né. E para mim, eu finalizo, né, já que meu tempo, já falei mais do que o previsto, peço desculpas inclusive por isso, né, essa propaganda, né, é bastante emblemática do principal grupo empresarial na área da educação no Brasil, que transformou a profissão de professor em bico, literalmente. Transforme-se professor e aumente sua renda. Essa propaganda, o chamativo dessa propaganda serviria muito bem para vendedor de cosméticos, né, enfim, ou qualquer outra área profissional, mas professor. Então, finalizo minha exposição, professora Elizabeth, eu peço desculpas, né, por ter me alongado um pouco mais do tempo inicialmente previsto, né, e estou aberto aí para as exposições, para as perguntas dos colegas. Obrigado mais uma vez. Eu escutaria, professor, o senhor por mais um amarro o resto da manhã toda, porque o senhor traz dados muito interessantes, né? Principalmente para quem trabalha com formação de professores de filosofia, e também serve essa mesa aqui, esses dados que o senhor apresentou, serve para toda a licenciatura, de uma forma geral. Eu fiz várias anotações, depois eu vou querer trocar várias figurinhas com o senhor, porque nós não temos tempo de conversar bastante, até porque eu trabalho com formação, eu era professora de estágio, fui durante mais de 10 anos, né, não só aqui, mas também em Campina Grande, trabalhei muito, minha tese de doutorado é sobre isso, e os 3 momentos que o senhor apresentou na sua fala, apresentando as leis principais, né, sobre a reforma do ensino médio, apresentando dados importantes com a mudança da BNCC, e esse momento agora, desse contexto, esse terceiro momento, apresentando esse contexto histórico, que é crítico, não é, para qualquer professor,
porque essas últimas propagandas aí deixam a gente impactados, né? Quando a gente passa a vida toda estudando, a gente faz graduação, faz mestrado, faz especialização, faz doutorado, continua na nossa formação contínua, e quando a gente vê esse tipo de propaganda, ela é chocante para quem realmente estuda, não é? É como se qualquer outro profissional, e não desmerecendo os outros profissionais, mas justamente por respeitar a especificidade de cada área, não dá para um professor, de repente, se tornar um professor fazendo um curso aligerado, não é isso? Então, a gente já tem vários comentários aqui, inclusive o professor Anderson acabou, tinha um comentário do professor Anderson aqui, aí, ó, excelente exposição, né? Todo mundo elogiando bastante a sua exposição. Tem perguntas também, excelente exposição da educação e do ensino de filosofia. Os meninos estão sendo bem rápidos aqui, eu nem. De Christian, parabéns. Aí estão cheios né, daquelas carinhas que eu não sei exatamente, não dá para distinguir quando passa aqui. Mas eu queria, professor, antes, como eu estou mediando, eu vou me dar o direito de fazer a primeira pergunta. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa sua experiência como professor de filosofia, que está trabalhando com essa residência pedagógica, e como é que lá na Universidade Federal de Sergipe está se configurando essas 800 horas. Porque dessas 800 horas, 400 é de estágio. Mas dessa carga horária, uma porcentagem pode ser para residência pedagógica. Como é que está sendo essa divisão das 400 horas de estágio com a residência pedagógica e as outras 400 horas? E eu acho muito importante essa sua observação, que na maioria dos cursos de licenciatura, a formação do professor é em bacharelado. Então, fica difícil de tratar, de organizar o currículo de uma forma geral, no curso de filosofia, porque os professores de bacharelado, eles têm uma perspectiva e uma formação diferente. É a mesma coisa quando você chega no ensino médio e pega um professor de química e que vai complementar a carga horária para ensinar filosofia. Não tem como, porque tem a questão da metodologia, tem os conhecimentos específicos. Eu fiz uma comparação bem exagerada, né, de 8 para 80, mas a gente vê essa dificuldade da formação. Então, eu passo a palavra para o senhor e depois a gente vai para as perguntas. Já tem perguntas aqui no chat. Certo. Tudo bem. Ser rápido, então, para a gente ter mais perguntas, mais pessoas participando. Isso. Né? A questão da residência pedagógica, né? Eu comecei inicialmente como coordenador de núcleo de filosofia e desde julho do ano passado eu sou coordenador institucional, né? Então, assim, no início o programa era bastante desconhecido por todo mundo, né? Inclusive pelos integrantes do MEC, né? Eles não sabiam muito bem, né, o que seria a residência pedagógica, até porque quem concebeu o programa não estava mais no Ministério da Educação, né? Que foi concebido ainda no governo do usurpador da democracia, né? Sim. Então, assim, tinha muitas dúvidas, né? Por mais que alguns professores já tinham tido experiência no PIBID, mas são programas diferentes. Eu vou dizer, talvez, as duas principais diferenças, né? O primeiro, que o residência pedagógica, né? Inclusive isso foi o alvo de crítica de muita gente, né? Inclusive da Anfop, né? O residência pedagógica está vinculado à BNCC, né? Então, de estabelecer práticas, né, pedagógicas, material didático, né, já tendo em vista a BNCC, a aplicação da BNCC nas escolas, né? E o segundo aspecto é que o estágio ou residência pedagógica, né, deveria ser institucionalizado, né, no sentido de substituir a carga horária que as licenciaturas destinam para os estágios, né? Então, por exemplo, a carga horária total do residência pedagógica é 440 horas, se eu não me engano, né? E o estágio é 420, né? Então, no caso aqui da Universidade Federal de Sergipe, cada departamento teve autonomia para fazer a equivalência, né? Então, teve departamento, que foi a maioria, que estabeleceu, não, o aluno que participar integralmente do residência pedagógica, ele vai conseguir a equivalência, né, para o estágio, né? Se for estágio 1, 2, 3, 4, 5, aí isso também varia de curso para curso.
Então, nessa questão do estágio, né, teve essa questão, teve essa adaptação, digamos, porque o programa pede isso, né? As normas do programa pedem isso para as universidades. No caso da BNCC, eu vou contar o caso muito específico, a situação muito específica do que eu fiz no curso de filosofia, né? A BNCC, na primeira lida, na leitura, aponta que só tem filosofia lá, como eu disse, na área de conhecimentos, na área ciências humanas e sociais aplicadas. Num primeiro momento, o que foi que eu fiz com os alunos? Eu falei, olha, vamos aqui dividir em 4 grupos, né? Na verdade, eu dividi em 5, né? E cada grupo vai investigar em cada área da BNCC onde a gente pode inserir conteúdo de filosofia, né? Então, teve um grupo que fez isso na área de linguagens, porque linguagens não é só português, mas é português, artes e educação física, né? E quando se fala português, né, você pode trabalhar com lógica, por exemplo, né? Quando trabalha com arte, você pode trabalhar com estética, por exemplo, né? Quando se trabalha com educação física, você pode trabalhar conceitualmente o que é o corpo, né? Foi feito isso com matemática, que aí nem se fala, né? O diálogo da matemática com a filosofia, né? Acho que Pitágoras acho que é o nosso grande referencial nesse diálogo, né? As ciências da natureza, né? Então, a filosofia da ciência, né? A questão do tempo, do espaço, né? Inclusive tem ramo na filosofia, que é a filosofia da química, né? Então, e das ciências humanas, sociais aplicadas, como eu já disse, né? E o quinto grupo, né? Embora não tivesse vínculo direto com a BNCC, mas que foi montado e foi feito pesquisa e prática, né, nesse sentido, foi na elaboração de textos, né? Como a filosofia pode ajudar na elaboração de textos. Porque, querendo ou não, o aluno do ensino médio, né, ele pode ter 500 milhões de preocupações na sua vida. Uma delas é passar no vestibular, é passar no Enem, né? E um dos quesitos para ser aprovado pelo Enem é ter uma boa redação, né? E a filosofia me parece que pode ajudar em muito, né, na produção de textos, né? No que se refere aos conteúdos, né, mas também na organização textual, né? Então, assim, a experiência que eu tive no residência pedagógica de filosofia, né, e eu fiquei os 18 meses, mesmo na parte que eu fui coordenador institucional, né, caminhou muito nessa direção, né? É o ideal? Não, né? A Anfop mesmo, repito, defende que tivesse uma residência pedagógica, a exemplo do que acontece com medicina, né? Você termina a graduação e após a graduação tivesse uma residência pedagógica, que o aluno ficasse, né, o graduado e o licenciado ficasse um determinado tempo nas escolas, a imersão, etc. e tal. Mas não foi esse o entendimento do Ministério da Educação, né? Então eu procurei, dentro do que estava dado, espaços, né, para que nós pudéssemos construir algo, né, mais direcionado para aquilo que a gente acha correto, né, para a educação brasileira, né? Então foi nesse sentido, né, que eu trabalhei com residência pedagógica de filosofia. E vou fazer um testemunho, assim, que eu escutei de muitos colegas, professores, coordenadores de núcleo e professores de educação básica, né, que já tinham tido experiência no PIBID, né, disseram que o residência pedagógica, né, era melhor do que o PIBID, né, porque via, né, nas escolas as intervenções, né, as intervenções, né, dos produtos, digamos assim, né, feito pelos alunos, pensado pelos alunos, contextualizados, né, porque eles têm um tempo de imersão nas escolas, né? Então, assim, claro que nem tudo é perfeito, né? A possibilidade de eu ter ficado como coordenador institucional, né, me dá condições de corrigir, né, junto com os meus colegas aqui da Universidade Federal do Sergipe, né, o que a gente avalia, ou pode ter avaliado como insuficiência, mas, assim, né, é um programa bom, né? E o fato de ser remunerado, né, para os professores de educação básica, para a gente mesmo, né? Não vou ser aqui, né, através da bolsa, mas principalmente para os alunos, né, porque retém o aluno, né, na graduação, principalmente nesse período de crise financeira, né, de cortes, né? Então, desperdiçar, digamos assim, 24 bolsas no valor de R$ 400 por mês, no curso como o nosso aqui de filosofia, que tem 150 matriculados, né, é um impacto grande, né? Então, retém o aluno também na licenciatura. Então, Isso. assim... Agradeço, professor Christian. Estão me avisando aqui da Ran e a Isa, me pediram para informar que tem várias perguntas aqui no chat,
e eu já vou fazer a leitura de uma. Mas antes de fazer dessa que está aí, do Elvis, Caio, me pediram também para dizer que assinem a lista de presença, gente. Também podem curtir, viu? O vídeo não tem problema, não é, professor? Para poder ajudar também o nosso canal. Então, aí o Elvis está perguntando, ó, professor, com relação a essa diferenciação entre bacharéis e licenciaturas e os licenciados, qual modelo o senhor acha melhor? O nosso ou o europeu, por exemplo, onde a pessoa que quiser ensinar faz um mestrado? Elvis, obrigado, né, pela pergunta. Eu acho que o modelo que deve ser feito é aquele que melhor se enquadre para a nossa realidade, né? Agora, sim, eu penso, e eu tenho discutido isso sempre que possível com os meus colegas de departamento, que essa ambiguidade, né, essa contradição, melhor dizendo, entre o professor que ensina e o bacharel que pesquisa, no caso do profissional que vai para a sala de aula, não existe mais, né? E a maior prova é o mestrado profissional em filosofia, né? E os outros profs das outras áreas, né? Onde o professor, além de ser um simples profissional, digamos assim, com a responsabilidade de ensinar, né, um determinado conteúdo que ele aprendeu no nível superior, mas ele também tem que ter a capacidade de pesquisar, ainda mais nesse mundo cada vez mais dinâmico, né, que nós estamos vivendo no que se refere ao acesso ao conhecimento, né? Então, assim, pensando única e exclusivamente para um profissional que tem disposição de ir para a sala de aula na educação básica, né, ele tem que ser um bom professor, né, então ter as técnicas, né, a didática, a pedagógica, etc, etc. Mas também ele precisa ser um bom pesquisador. E no caso da filosofia, né, eu digo isso também para os meus colegas e para os meus alunos aqui da UFES. Qual o futuro profissional de alguém que se dedica a fazer graduação, mestrado e doutorado em filosofia? Mesmo sendo bacharel. É ensinar. Então ele precisa também ter os recursos, né, que a pedagogia, que a didática, né, que a teoria da avaliação, etc, 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 dispõe, né? Porque não adianta ele ser o pesquisador A1 da CAP, do CNPq, e chegar na sala de aula não souber ensinar, né, a lógica, né, a filosofia, a metafísica, enfim, para o aluno que está cursando licenciatura em filosofia, né? Então, assim, no caso da filosofia, eu não vejo essa contradição que muitas vezes aparece, né, nos debates, né? Muito pelo contrário, acho que as duas se juntam, né, se casam, digamos assim, né? O professor que ensina e o professor que pesquisa. O pesquisador que pesquisa e o pesquisador que ensina. Porque acho que essa é a função do conhecimento, né? Se você pegar mesmo né, pega Galileu, né, pega os caras que provocaram, os filósofos que provocaram a Revolução Científica. Uma das missões é transmitir o conhecimento. Uma das funções, uma das etapas do método científico é a publicização, né? É a publicização do conhecimento, né? Então, como é que você faz a publicização? Ensinando, né? É ensinando, né? Então, assim, né, eu, né, tenho até experiências no Brasil dos cursos ABI, né? Tem na Unifesp, na Unifesp, né, na UFABC, né, que você faz uma parte, um currículo comum, e quando chega na segunda metade do curso, a pessoa escolhe, né, se faz licenciatura ou bacharelado, né. Podia ser uma alternativa, né, mas, assim, a BNC Formação, essa aprovada em dezembro, acabou com isso. Né. Por quê? Porque as práticas, as disciplinas práticas, e o estágio, eles precisam ser inseridos no primeiro semestre, né, das licenciaturas, né? Então, assim, não tem a possibilidade de você montar um currículo, né, no formato ABI foi totalmente descartada para as licenciaturas por conta dessa nova legislação para a formação inicial dos professores. Então, é muito nesse sentido Professor, que eu penso. professor Christian, nesse mesmo caminho sobre o bacharelado, a professora Flora, aqui da UFAO, ela está perguntando aí, ó, professor, o que seria o bacharelado enrustido? Eu Não. pergunto, professor. Bom, eu vou dar um exemplo do meu curso, certo? O meu curso, aqui no Departamento de Filosofia da UFSS, só oferta licenciatura. Você sabe quantas disciplinas tem na área de ensino de filosofia no curso inteiro? Nenhum. Certo, tem didática,
psicologia, né, que é isso, né, da aprendizagem, desenvolvimento da psicologia geral. Tem uma disciplina que é obrigatória, né, que é da legislação brasileira, da legislação educacional brasileira. Já falei didática, né, que é obrigatória para todas as licenciaturas, e pronto. Ele só vai ver, ele no caso os alunos, né, só vem disciplinas relacionadas à área do ensino de filosofia no estágio. Que nós temos Eu queria só... Então seria um pouco isso, né? É uma licenciatura, mas que na prática não é licenciatura. Entendeu? Eu podia só complementar com a pergunta também do José Bezerra, mas eu queria, o que é professor também de filosofia aqui da FACESTA, mas eu só queria complementar a sua resposta, professor, porque eu conheço o curso de filosofia aqui, e a Flora dá aula também aqui, a professora Flora. O curso de filosofia aqui da UFAL, ela colocou uma resolução sobre escrita de TCC, que era proibido escrever sobre ensino de filosofia, por exemplo. Então, professora Flora, leia a resolução sobre a construção dos TCCs, a senhora vai descobrir o que é um bacharelado enrustido. Mas a pergunta agora, eu estou só provocando, viu, professora Flora, para a senhora ir lá. José Bezerra está... Só me permita, Elizabeth. Não, só mais uma informação. Não, só para adicionar nisso, né? O meu caso é um caso atípico, inclusive, né? Porque eu sou professor do departamento de filosofia, né? Mas muitos colegas que trabalham com filosofia da educação ou ensino de filosofia não pertencem aos departamentos de filosofia, pertencem aos departamentos de educação, né? Embora tenha graduação em filosofia, trabalhe com filosofia, publique em filosofia, oriente na área de filosofia. É muito isso, entendeu? Essa é a realidade nossa do país. E nós temos lutado muito internamente no âmbito da ANPOF, né? O professor Junot é um pioneiro nessa luta, né? Para que a área de ensino de filosofia, né, seja reconhecida, né? Mas também seja valorizada dentro desse processo de formação de professores de filosofia. E a gente vê como muda o curso quando o professor do próprio curso se envolve no PIBID, na residência pedagógica, nas questões pedagógicas do curso. Mas a pergunta estão impedindo que a gente tenha 3 minutos para cada resposta, porque tem o pessoal aí querendo... Eu me empolgo, eu já falei. Acho que a gente está se empolgando. Pergunta, como modificar, o professor José Bezerra, como modificar a educação básica sem transformar a base sobre a qual se funda o sistema? Eita, pergunta. Essa pergunta eu vou responder em 1 minuto. A vida é cheia de contradições, José Bezerra, né? Ela é cheia de contradições, né? E como tudo na vida é um espaço de disputa, né, política, ideológica, né, quando a gente fala educação, não é um corpo homogêneo, é um corpo totalmente heterogêneo, né? Então, eu sou muito nesse sentido, entendeu? Eu tenho muito essa perspectiva, né? De aproveitar as contradições, né? Sem perder, obviamente, em vista, né, aquilo que eu penso ser o mais correto para a sociedade, né, brasileira, sergipana, enfim. E é nesse sentido que eu trabalho e vida que segue, né? Acho que é por aí. Mas foi excelente sua pergunta, viu, José Bezerra? Rosemary Marinho, ela pergunta, professor Christian, a dificuldade da filosofia no ensino médio estaria no mito da filosofia, que não é para todas e todos? Seria sujar as roupas finas e caras das áreas filosóficas tão especializadas? Eita, Rosemary, arrasou também, não é, professor Christian? O ensino de filosofia para os eruditos, resumindo, né? Historicamente, o acesso à cultura, os livros, e principalmente a filosofia, o acesso à filosofia foi algo, né, para poucos no Brasil, né? Desde Cristóvão, desde que os portugueses colonizaram o Brasil, né, a filosofia foi para poucos. Talvez o período mais popular, digamos assim, da filosofia é esse período recente, né? Tivemos, né, na história do ensino da filosofia, muitas indas e vindas. Na década de 70, a coleção Os Pensadores, incrível que pareça, em plena ditadura militar, a primeira edição da coleção Os Pensadores, né, foi
um dos livros mais vendidos na época, era a coleção das mais vendidas na época, se não a mais vendida na época, né? Mas, assim, com surtos, né, de popularização. E hoje, eu digo isso, nós somos estamos vivendo o período mais popular da filosofia no Brasil. Por quê? Porque também foi o período mais longo que a filosofia foi disciplina obrigatória na educação básica, né? E aí tem a questão, né, da filosofia ser um direito para os estudantes da educação básica. O livro didático joga um papel fundamental, né? Eu tenho um colega, o professor Junot, o professor Anderson, Walter conhece, né, que é o professor Pedro Contígio, que pesquisa o livro didático há muito tempo, né? Ele tem dito que o ensino o livro de filosofia chega a 20 milhões de jovens, né? Qual que é o livro de filosofia que vende 20 milhões, né? Então, assim, e agora com essa possibilidade do youtuber, né? Embora haja uma crítica, né, aos filósofos pop, né? Mas, assim, né, mas a filosofia está aí, né? As pessoas estão se interessando. Eu tenho sentido isso. Agora cabe a gente, né, que se dedica ao seu ensino, né, aproveitar as oportunidades, né, e ver a melhor forma, dentro daquilo que a gente julga, né, ser pertinente para o ensino da filosofia, colocar em prática, né? Mas eu acho que a gente vive, e talvez isso inquiete muitas pessoas, né? Como você bem registrou. Rosemary. Eronildo Passos, que foi meu orientando de TCC, uns anos atrás, ele está perguntando aqui, um avanço seria a obrigatoriedade de ensinar filosofia, um docente formado em filosofia, porque aqui em Maceió via, acho que alguns de outras áreas ensinando filosofia. Acho um certo descaso, não seria? Não, quem ensina depende muito dos conselhos estaduais de educação, né? Ou dependia, né? Por conta dessa disciplina. Claro que o objetivo é que o professor com formação específica ensine, né, a disciplina da sua habilidade, né? Da sua habilitação, melhor dizendo, né? Mas, assim, o dado tem demonstrado que todas as disciplinas, no caso do ensino médio brasileiro, são deficitárias, né? Uns mais, outras menos, né? Então, precisaria de um esforço maior, né, de formar mais profissionais, né, para poder transformar isso em uma obrigatoriedade, né? Agora, como eu disse, os conselhos estaduais, né, eu não sei, em Alagoas, não sei, em outros estados, eu sei o daqui, né, estabeleceu, no caso aqui de Sergipe, estabeleceu uma espécie de hierarquia, né, e a hierarquia é muito nesse sentido, né. Primeiro, o licenciado em filosofia. Segundo, bacharel em filosofia. Aí o terceiro e diante eu já não lembro mais, mas tem uma hierarquia para preencher, né, a vaga destinada ao ensino da filosofia. Agora tem um déficit de professores, né, e ainda mais agora com essa legislação restritiva do ponto de vista fiscal, cada vez mais será difícil, né, ter concurso público, né. Então, estou pensando no caso da educação básica, né, do ensino médio. Mas acho que eu concordo, acho não, eu tenho certeza que sua opinião é verdadeira. Deveria ser obrigatório, mas tem uma realidade objetiva, né, que impede, né, algumas situações, mas a gente tem que lutar para que isso aconteça, até para poder melhorarmos a educação básica brasileira, né? Você tem um profissional da área ensinando a disciplina da qual ele foi formado, né? Isso tem impactos. E olha aí, nós temos uma outra pergunta da professora Sônia Lira, ela é doutoranda aqui do PPGE e é professora em Campina Grande, da Universidade Federal de Campina Grande. Deve conhecer. Professor Christian, como os professores formadores vão vivenciar essa reforma curricular se eles não tiveram nenhuma formação docente inicial ou continuada? Professor Christian, hoje nós estamos eu estou aqui arrepiada, porque essas perguntas, não é? Elas estão maravilhosas. E a professora Sônia continua. E quais as implicações dessa lacuna dos professores formadores com a formação inicial dos estudantes das licenciaturas em filosofia que irão atuar no ensino médio? A gente está com muitas perguntas boas essa manhã. Esse povo está inspirado, professor. Que bom, que bom. Sônia, primeira satisfação, revê-la, tê-la aqui conosco, né? Professora Sônia, lá, como você bem registrou, Elizabeth, lá da UFCG, né? Professora amiga nossa, já de um bom tempo. Né? Então, assim, a primeira questão, e para a segunda questão, eu acho que a solução é
passa muito, melhor dizendo, pelos departamentos de filosofia, né? Em que sentido? Né? De estar sempre realizando cursos de formação continuada, né? Ou seja, em parceria com as secretarias de educação, né? Ou o próprio curso, né, está promovendo, né? Inclusive, isso conta para a avaliação dos programas de pós-graduação, né, que é a tal da inserção social, né? Aqui, a experiência que a gente tem tido aqui vai muito nesse sentido, né? Está sempre convidando os professores ou está sempre realizando cursos para os professores de educação básica, né? Muitos alunos do nosso mestrado acadêmico aqui na Federal do Sergipe também são professores de educação básica, né? Então, assim, acho que os departamentos precisam, né, comprar essa discussão e colocá-las em prática, né? E está sempre que possível, repito, está sempre em contato com os professores da educação básica. Aqui em Sergipe ajuda, porque é um estado pequeno, né? Então, assim, no âmbito da Secretaria Estadual da Educação tem uma certa abertura, né, para esse tipo de atividade, né, mas não é a realidade do país inteiro, né, de outros estados, né, de Alagoas, Paraíba, mas acho que cabe a gente estar sempre, né, de alguma forma contribuindo. Eu estou falando a gente, os departamentos de filosofia ou os profissionais que trabalham com a área de formação de professores em filosofia no âmbito no âmbito do nível superior, né, está sempre fazendo isso, né? Porque conta para o departamento e conta também com esse projeto político, digamos assim, né, de estreitamento da educação superior com a educação básica, né? Então acho que todo mundo, né, tende a ganhar com isso, né? E no caso da pergunta ainda da Sônia, ela está falando da formação também dos formadores, né? Que são os professores da universidade. Aí tem embora o atual presidente tenha derrubado o ano passado, mas muitas universidades manteram a estrutura do CONFOR, né, que é o Conselho de Formação Inicial e Continuada dos cursos de licenciatura e bacharelado, né? Então, né, procurar esse conselho, porque a formação desse conselho, a existência desse conselho nas universidades é justamente para isso, né? Está preocupado também em estabelecer políticas de formação continuada para os professores do nível superior, né? Então, professores que formam os professores, né, professor Christian? E a própria questão da pós-graduação, né, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, o fortalecimento. E a formação contínua, né, também deve ser também para os professores formadores, né, na universidade. Fortalecimento, né, de eventos como esse, né, que faz o diálogo entre filosofia e educação e ensino de filosofia, né. Então, assim, né, procurar formas e correr atrás, digamos, né, porque Darlan está avisando aqui por conta do nosso tempo, professor Christian, nós temos duas últimas perguntas. Uma é da Ellen, que é nossa aluna também aqui do doutorado, nossa colega, e é também professora do IFAL em Arapiraca. Ontem ela apresentou, ela está estudando a BNCC no doutorado dela, e professor Christian, o que pensa sobre a ideia de interdisciplinaridade constante nesse novo arcabouço legal que desestrutura o ensino médio e as licenciaturas? E a segunda e última pergunta, para a gente fechar amanhã, que é da Maiara Martins: o governo vigente mostrou-se inimigo da docência. Como reverter esse problema? Levando em consideração que o professor está sendo impossibilitado de instigar o pensamento crítico do aluno. Excelentes perguntas. Tentar ser breve, né? Porque também são perguntas assim, que rendem muita discussão. Né? Parece duas teses de doutorado, né, professor? Principalmente essa segunda, né, que é mais de análise de conjuntura. Então, Ellen, né, a primeira pergunta foi feita por Ellen. Deixa eu anotar aqui. Eu sou daquele do seguinte, daquele pensamento seguinte: você só pode ter interdisciplinaridade se tiver a disciplinaridade. Né? Então, assim, desde que o ensino médio foi transformado em obrigatório no Brasil, no final da década passada, procurou constituir nas escolas, né, áreas de conhecimento, né, associar as disciplinas por área do conhecimento. Né? Então, eu cheguei, por exemplo, a trabalhar, eu já ensinei na educação básica, e eu já cheguei a trabalhar em duas escolas, né, uma pública e outra privada, né, que tinha essa organização. Né? Você tem a área do conhecimento humanidades e os professores, né, de filosofia, sociologia, história e geografia, com regularidade, né, se encontravam,
né, para poder discutir projetos em comum. Eu penso que, e essa ideia estava sendo mantida até a segunda versão da BNCC. Né? Você, né, como a professora Elizabeth mencionou, você pesquisar a BNCC deve ter percebido isso já. Né? Na terceira versão, tirou esse caráter, né, disciplinar da interdisciplinaridade. Né? O que, para mim, assim, né, é ruim, é prejudicial. Né? Não é à toa que agora, quando os estados estão discutindo a implantação da BNCC nos seus respectivos estados, muitos deles, repito, estão mantendo o caráter disciplinar das áreas de conhecimento. Por quê? Porque vai fazer o quê com o professor de filosofia, de história, de geografia e sociologia, por exemplo? Vai demiti-los? Não pode. Né? Então, no primeiro momento, eu tenho sentido isso, né? O CONSED, pelo menos o que eu tenho lido e visto por parte do CONSED, né? Que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação. Né? Vai se manter o modelo disciplinar na organização dos currículos, né? Por mais que haja a noção de interdisciplinaridade, que vai ser garantido pelas habilidades e competências de cada área, e no curto e médio prazo, deve acontecer dois movimentos. Né? Para quem já está na rede pública, né? Ou quem já está no mercado de trabalho, fazer uma segunda licenciatura, né? Em área do conhecimento. Inclusive, já tem universidades públicas e privadas que ofertam licenciatura em ciências da natureza, em ciências humanas, por exemplo. Né? Ou, no segundo, uma segunda alternativa é as futuras licenciaturas já serem moldadas, né, de acordo com o que diz a BNCC, né, que me parece ser esse o objetivo da BNC Formação Docente. Né? Agora, né, são possibilidades, né? São possibilidades. Pode ser segunda licenciatura, pode ser também curso de pós-graduação, né? Lato ou estrito sensu. Né? Você pode ter um mestrado profissional em humanidades, por exemplo, os professores da área de humanidades, né, vinculados à educação básica, né, como já acontecem com outros mestrados profissionais vinculados à educação básica. Né? Então, assim, são possibilidades. Né? Agora, sim, repito, né, no caso da filosofia, né, repito o que eu disse, né, você só pode ter a transdisciplinaridade se tiver a disciplinaridade, e no caso específico do ensino da filosofia, talvez ela seja a disciplina do conhecimento mais factível, digamos assim, a dialogar com todas as áreas. Né? Acho que a gente tem abertura, né? A história da filosofia demonstra isso. Né? Vários filósofos trabalharam nessa perspectiva da antiguidade até os dias atuais. Né? Então, assim, acho que né, nós estouramos o tempo, professor. Pode dar uma resposta para a Mayara? Deixa eu ver. Eu tive no caso da Mayara, eu vou responder muito, desculpa, né? E no caso da resposta da Mayara, né, eu vou muito no sentido que eu já falei para uma pessoa que agora eu não gravei, que eu peço desculpas, inclusive, que eu não gravei o nome. Né? Eu acho que a área da educação é um campo de disputa política. Anterior foi a ele. Não, antes. Foi um rapaz, se eu não me engano. Né? Eu acho que a educação, como todas as relações sociais, é um ambiente de disputa, né, política. Né? Não é política partidária, é política de ideias diferentes. Né? Então, enquanto a gente tiver o mínimo... Foi o José Bezerra. Hã? Foi o José Bezerra. José Bezerra, né? Então, enquanto a gente tiver essa possibilidade, né, de fazer a disputa política em torno de projetos educacionais, né, projetos políticos para o país, acho que a gente deve, né, erguer nossa bandeirinha, digamos assim, e trabalhar em torno delas. Né, se organizar, se articular através das associações, né, científicas, sindicais, ONGs, enfim, né, e trabalhar em torno delas. Acho que é muito por aí. Entendeu? E disputar a opinião pública, obviamente. Né? E a gente tem visto, só para finalizar aí, Mayara, o governo atual, ele não é só inimigo da docência, não, ele é inimigo da vida, né? Porque o número de mortes no Brasil não precisaria ser tanto. Estão me dizendo aqui... Só morreram porque são bundões, não se esqueça. Né? Se tivesse sido atleta, feito ele, não tinha morrido. É um descaso total, né? É um governo genocida. Professor Lindenberg, Christian, vou chamar Christian. Professor Christian, faça suas considerações finais. Olha, eu estou aqui numa tristeza, porque
essa manhã, pense que para eu acordar de manhã já tem que ser uma coisa extraordinária, porque sou uma pessoa que tem insônia, mas eu estou aqui em êxtase com essa palestra do senhor, viu? A gente precisa ter outros momentos. Eu quero agradecer muito, e vou pedir para o senhor fazer as considerações para depois eu dar os últimos recadinhos das nossas atividades à tarde e de amanhã. Tá ok, eu que agradeço mais uma vez, Elizabeth, né, no seu nome estendo o agradecimento a todos os organizadores, né, do evento, né, e acho que a nossa função é essa, né, estar trocando ideias com os colegas, né, de outras universidades, de outros estados, porque acho que essa é uma das missões, né, uma missão nossa, né, como pesquisadores, né, pessoas, seres humanos, é sair dos muros, né, da universidade, né, e discutir, né, com os outros colegas, com professores de educação básica, né. Eu particularmente tenho isso muito dentro de mim, né, a gente está sempre conversando com outras pessoas, né, para trocar informações, aprender, mudar percepções do mundo, né, percepções da prática docente, né. Agora mesmo nesse período de pandemia, sempre eu tenho, como eu disse, né, eu tenho colegas que trabalham na educação básica aqui em Sergipe, né, tenho conversado com alguns deles, né, sentido, né, como é que eles estão percebendo, né, e através da experiência deles, eu tenho aprendido muito, né, também, né, então, assim, acho que são momentos como esse que a universidade precisa cada vez mais realizar, né, pensando, não só refletindo, fazendo discussões teóricas, conceituais das mais elevadas possíveis, né, mas também pensando como a universidade pode transformar e ajudar a melhorar a escola pública brasileira, né, que acho que esse é o nossa principal missão. Obrigado. Muito obrigada, professor Christian, por ter passado, por se disponibilizado de dar essa palestra para a gente, né? Foi de grande contribuição, pode ter certeza, para o nosso evento, viu? Tá todo mundo aqui elogiando quem assistiu. Eu quero agradecer ao público, as pessoas que estão assistindo ao vivo e as que vão assistir depois, porque depois ele fica gravado e pode assistir em outro momento, né? Porque eu vou assistir novamente, lógico, para poder anotar o que eu não consegui anotar. E eu queria também dizer que essa sua fala, ela é muito acolhedora e importante, né, na universidade. A gente precisa construir pontes. A gente precisa construir pontes entre o Departamento de Filosofia e o Centro de Educação, as faculdades de educação. A gente precisa construir pontes com a escola básica, com o professor, ter um diálogo mais trabalhar junto mesmo, né? Com os nossos alunos, com os nossos bolsistas, com a escola básica de uma forma geral. Estão me pedindo para falar que hoje à tarde, nós continuamos, a partir de 2h30 da tarde, nós temos a atividade no Google Meet, que os meninos devem, se não tiver aí no chat, é só pedir pelo e-mail do grupo de pesquisa. Hoje vai ser a apresentação das pesquisas das mestrandas e dos mestrandos. Ontem foi das doutorandas e dos doutorandos. Amanhã nós temos a nossa última palestra, que vai ser sobre análise textual discursiva na busca do compreender, com o professor Valmir Eckler, eu acho que é assim que se pronuncia, não é? E à tarde nós vamos ter as pesquisas, amanhã à tarde, dos mestres e doutores, que já concluíram, que já defenderam, né, e que vamos ter esse momento à tarde sempre para dialogar. Então, eu queria também agradecer ao pessoal que ficou aqui, a equipe de comunicação é 100, não é 10 não, é 1000, professor Christian. Darlan e a Isa, hoje é que está aqui no apoio técnico, né? Professora Lívia Guedes, é professora também da UFAL de Arapiraca. Olha aí ela dizendo, que manhã maravilhosa. Agradeço pela palestra, professor Lindenberg, pela leitura sofisticada do momento atual e pela mediação sensível da professora Elizabeth. Avante, vamos continuar, ninguém solta a mão de ninguém, né, não, Lívia? Nós temos aí um projeto que vamos lançar, vamos mandar para o senhor, professor, que é só de mulheres na filosofia. Ótimo. Vamos fazer um evento agora. Então, nós temos que já 10 minutos já do tempo, e eu só tenho que agradecer
a todos que estão nos ouvindo e agradecer ao senhor mais uma vez, agradecer essa equipe linda, viu, de comunicação e de organização desse evento. Muito, muito obrigada a todos e a todas. E se cuidem, né? Vamos nos cuidar, preservar a vida. Se cuidem, isso. Muito bem, bem lembrado. Eu falei, Darlan, dos mestrandos e mestrandas. Eu espero que tenha saído do ar, né? Avisem aí. Eu estou tentando aqui, só que a minha conexão tá ruim. A gente pode continuar conversando também, a gente pode voltar aqui a temas novamente, Darlan, sem problema. Para falar sobre formação de professores, a gente pode passar vários dias, não é, professor Christian? Sim. E o povo está empolgado, tese de doutorado, né? Eu mesmo estou empolgadíssima, porque a minha tese de doutorado foi sobre formação de professores. E eu gosto muito do livro do professor Junot Matos, né? Que é sobre formação de professores, naquela coleção Filosofar é Preciso. Da Loyola. Acho que é da Loyola, é um pouquinho. Da editora Loyola, muito bom aquela coleção, de uma forma geral. Eu estou aqui só tentando esperar que esses meninos terminem, senão vou apresentar minha tese de doutorado, ou então vou pedir ao professor para continuar a palestra dele. Deixar os meninos aí fazer a parte técnica, depois eles cortam essa parte da gravação. Mas foi muito boa, viu, sua palestra, de verdade, de coração. Olha, e nós estamos pá de jarro hoje, professor. Tá vendo a blusa? Sim. Agora que eu vi que as nossas blusas estão quase da mesma tonalidade aí. Mas as perguntas foram maravilhosas, não foi? Nossa, cada um era tema para outra palestra. É verdade. O pessoal se empolgou, viu? De alta qualidade as perguntas. Aproveitar e tomar água aqui, enquanto os meninos... O Darlan acabou de dizer que não consegue encerrar. Então vamos continuar, professora Elizabeth. Vamos fazer um ato de rebeldia. Vamos fazer um ato de rebeldia e vamos continuar falando sobre a formação